Eu sou Maria Elizabeth Zucoloto, especialista em meteoritos, lá do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a minha história com o Bendegó, eu acho que é desde criança, porque as pessoas falavam que o Bendegó estava lá na entrada do museu e eu nunca tinha ido ao museu. Então, eu fui a primeira vez ao museu e eu olhei o museu inteiro praticamente, meu pai com pressa, aquela coisa, né? Que criança quer ver mais e os pais não, né? E eu não vi o Bendegó. E as pessoas, não, tá lá. Eu não vi. Então eu fui ver outra época, porque realmente não estava lá na entrada. Estava numa sala anexa. Aí, depois eu vim a estudar meteoritos, eu fui fazer astronomia, né? Porque eu sempre gostei de coisas do espaço, desde criança, né? Eu falo que eu acho que é porque eu era nascida em 1957, foi o começo da era espacial, então as notícias da época eram tudo do espaço, e meu desejo era sempre ir para o espaço, alguma coisa ser astronauta. Mas o que era mais próximo do espaço que tinha era astronomia. E na astronomia eu descobri que eu podia tocar nos astros, não era algo assim, só lá muito longe. Tinha os meteoritos e era algum fragmento cósmico que caiu aqui na Terra e que a gente podia tocar e estudar. Então, daí eu fui me especializando em meteoritos, eu fiquei estudando lá, e o Bendegó sempre foi o meteorito dos mais importantes do museu, era o maior do museu, o mais conhecido no mundo. Esse símbolo que resolveram ficar assim, que criar da resiliência do meteorito ali, é que são vários fatores, como eu falei. Um deles, quando abriu-se as portas ali no dia seguinte, estava lá ele, lá. Eu falo assim, era imponente como uma fênix que ressurgiu das cinzas. Então, foi algo muito encantador quando abriu a porta e ele estava lá. E daí já surgiu que outras coisas poderiam ter sobrevivido ao incêndio. E na hora da remontagem agora, porque, por exemplo, está praticamente tudo retirado de dentro do museu, vai ser restaurado. Então, o meteorito em si, por ele ser daquele tamanho todo, é muito difícil de removê-lo de lá. E foram colocadas estacas também para poder escorar o teto. Então está todo cheio de estacas em volta. Hoje em dia, até na foto lá, está lá ele no meio das estacas todas. Então hoje em dia até para tirar vai ser difícil, mas na época até daria. Mas foi de consenso que ele deveria ficar lá e manter aquele lugar lá. E eu achei assim uma coisa interessante, que ele vai acompanhar todo o processo assim da reconstrução do museu, tudo ele lá. Então, por isso que eu falei, ele está bem como um guardião na porta de entrada. Você abre, está lá ele, e acompanhando tudo que vai acontecer, porque ele não vai se destruir, não vai ter problema, cair alguma coisa em cima, nem nada, porque não corre risco de nada. Por isso que ele ficou como essa resistência. O Bendegó, como a maioria dos meteoritos para a ciência, ele não tem sozinho um grande significado, certo? Na época, é porque ele foi um dos maiores do mundo e foi o maior em museu durante muito tempo, certo? E agora, cientificamente, ele ainda é muito importante, porque exatamente do tipo, da subclassificação dele, eu acho que só existe 6 a 8 no mundo daquele tipo. E ele também tem uns sulfetos, que é um mineral, né, que não existe aqui na Terra, é um sulfeto, parecendo com um mineral que tem na Terra, mas ele não tem na Terra, que é a troilita, é todo na horizontal. E o fato de ser na horizontal significa que houve... ele foi, se resfriou, se solidificou
num local em que tinha alguma gravidade, para poder ficar mais achatado, porque fora da gravidade é tudo mais ou menos arredondado. Em geral, esses nódulos são mais arredondados, e nos deles é todo achatadinho e tudo na mesma orientação, não é um para cima e um para baixo, são todos na paralela. Então, cientificamente, ele tem esse significado. A importância é que muitas pessoas ainda estudam o Bendegó, têm vontade de estudar. São poucos meteoritos no mundo, como um que caiu no ano passado, né? O Águas Arcas, que é um carbonáceo, o Murchison, o Alan Hills, um que é marciano aí, tem vários marcianos, mas aquele achado na Antártica, o 84001, é o mais cogitado, é muito importante para a ciência. E, então, são poucos que são importantes, têm uma importância científica, mas todos são pecinhas de um quebra-cabeça que, quando a gente montar todo, vai saber a história da formação e evolução do sistema solar. Antes era considerado assim, algo de curiosidade científica e guardados em museus, a peça inteira e tudo. E havia estudos, mas não tão avançados. Então, quando veio a era espacial, na década de 60, começou-se a evoluir os equipamentos e os meteoritos passaram a ter importância. Quando o homem foi na Lua e trouxe as rochas lunares, que se verificou que só tinha rochas da superfície. E os meteoritos você tinha da superfície, do interior, você tinha de corpos que foram diferenciados, ou seja, que viraram planetas, corpos que não viraram. Tinha toda uma gama de amostragem muito maior do que qualquer sonda espacial que fosse lançada. Por isso que até Edward Anders, ele falou que os meteoritos eram a sonda espacial do homem pobre, porque chega aqui de graça e tem todas as informações que a gente quer saber desde o começo, porque tem meteoritos tão antigos quanto o sistema solar, que não houve nenhuma modificação, quanto outros que tiveram modificações. Então você sabe de choques que teve no espaço, raios cósmicos que eles ficaram submetidos. Foi no Museu Nacional, sim. Primeira vez que eu toquei em meteorito. E eu não sei, eu acho assim, às vezes eu faço essa brincadeira até com as crianças, assim, não é uma brincadeira, com todo mundo. Em geral eu levo meteoritos, então quando eu dou palestras e tudo, eu tenho alguns meteoritos que inclusive eu comprei para poder levar nesses eventos, porque para as pessoas poderem tocar, sentir o peso do meteorito, sentir qual é a diferença dele para uma rocha terrestre. E às vezes eu faço uma pergunta, duas perguntas, que é mais. Eu pergunto assim, vem cá, o que é a coisa mais velha que você já tocou na sua vida? A pessoa, foi minha avó. Outra fala, não, que você já viu, pode nem ter tocado. Não, minha avó. Eu falei, vem cá, não é a múmia? É a múmia, André. Eu falei, não, a múmia tem milhares de anos. Digamos, ossos de um dinossauro. Aí a pessoa, falou, não, olha só, tem milhões de anos. Isso aqui tem bilhões de anos, tem 4,56 bilhões de anos. Ou seja, é a idade da coisa mais velha que tem no sistema solar. Você não tem algo, não tem nada aqui na Terra que seja mais velho que isso. Aí depois eu venho, e de mais longe? Aí a pessoa, da China, não, do Japão. Não, isso aqui veio de muito mais longe. Da Lua, mais longe. Então veio do cinturão dos asteroides. O cinturão dos asteroides fica entre Marte e Júpiter. É muito longe. Então, você tocar no passado e no que veio de mais longe, sabe, às vezes as pessoas até resolvem pegar de novo, deixa eu pegar de novo, deixa eu ver, aí chama mais a atenção. E eu falo assim, é o mais próximo da criação que a gente pode ter em mãos, são os meteoritos. Eu vou entrando aqui na sua onda e quero trazer um pouco da minha visão do Bendegó, assim, uma relação à distância muito diferente da sua proximidade com ele, mas gostaria de compartilhar algumas visões também do meu lado. Eu enxergo essa pedra, né, e no meu caso, assim, uma pedra ou rocha sem as aspas, né, e aí no desenho eu coloco essa pessoa dentro da pedra,
porque é isso, trazer essa visão de que o Bendegó ele tem uma ancestralidade, né? E nisso existe uma correspondência, né? Quando você fala sobre a idade dele também, né? Sobre ele ser velho, ser mais velho que a Terra mesmo. Nesse sentido, a gente começa a olhar ele como um vovô da Terra, né? Também um possível vovô, uma possível vovó, e, e enxergo ele como um pajé. A gente poderia colocar ele desse modo. Um pajé, e aí a gente já entra em algumas camadas de discussão, porque quando você fala a palavra pajé, pronto, né? Vem vários estereótipos do que seria um pajé. É, mas um pajé pode ser uma planta, pode ser o jenipapo é um pajé, o urucum pode ser um pajé, e uma pedra é um pajé também, pode ser um pajé. Várias das nossas narrativas, histórias indígenas, né, as pedras estão presentes, assim, elas são seres vivos, de fato, e elas contam muitas histórias, são marcos, né? E marcos nas nossas histórias, e elas ficam lá presentes e relembram a gente de alguma história que ainda é presente, assim. Então, nesse sentido, eu fico pensando como o Bendegó ele atravessou todos os processos de colonização também. Então, desde o transporte dele, assim como, né, botar fogo nele ou a exposição dele, né? E os indígenas também passaram por esse processo, né? Onde indígenas que saíam lá do Maranhão eram enviados para a França e colocados em zoológicos, por exemplo, ou expostos como peças do passado também. E aí, nesse sentido, a minha questão de para onde vai o Bendegó tem a ver com uma questão de narração também, assim, porque é isso, né? Os museus, por exemplo, o que diferencia, né, um museu nacional, por exemplo, de uma exposição de arte contemporânea é justo esse recorte, né? Coisas do passado, coisas da natureza, da antropologia, da arqueologia, e enquanto a arte contemporânea fala sobre as contemporaneidades do mundo, as atualidades. E várias dessas narrações, quando se trata dos povos indígenas, é isso, são colocados no passado, até hoje. Então, para mim, isso é um grande problema. Assim. Ainda é difícil olhar as narrativas indígenas dentro de um lugar contemporâneo, como se não pudesse. Nesse sentido, o Bendegó eu vejo do mesmo jeito. Se a gente olha ele enquanto um pajé, né, então alguém que tem algo a dizer e contar a sua própria história também, na minha visão, ele ainda continua nesse processo de colonização. Quando se cortam as peças, estão cortando pedaços do corpo dele e enviando para vários lugares. Assim. E, e eu acredito que assim o magnetismo dele é isso. Ele entende onde as partes do corpo dele estão viajando aí durante todo esse tempo. Então, para mim, tem várias dessas histórias que aparecem quando se olha o próprio Bendegó. E é isso, uma questão que vem para mim é esse: pode o Bendegó contar a própria história? Ou só os seres humanos podem contar a história dele? Né? Só os seres humanos podem narrar ou decidir para onde ele vai, para onde ele não vai. E toda essa história do guardião eu acho interessante, assim. Talvez realmente ele esteja nessa função ali, mas vejo ele muito como um mensageiro, assim. Também, que mensagem é essa que ele traz de atravessar vários fogos, né? Atravessar todos esses fogos, assim, e atravessar todas essas funções que ele é colocado, né? Então, é isso, esse próprio marco que você traz, né, do o Bendegó sendo, digamos, um primeiro a legitimar a história dos meteoritos, assim. Então, essa é uma narração humana, né, de colocar ele nesse ambiente. Então, as coisas são colocadas em lugares e assim elas vão contando as histórias. Eu acredito que eu trago dessa maneira, assim, para fazer realmente um comparativo com as narrações das histórias indígenas, assim. E essa provocação de pode o Bendegó contar a própria história tem a ver com o próprio protagonismo indígena, né? Que esse é o momento que a gente vê hoje, dos indígenas contando as suas próprias histórias. E aí, de volta, eu pergunto para você isso, né? Pode o Bendegó contar a própria história?
Sim, o Bendegó, em partes, olha só. O Bendegó, você falou uma palavra ali, que o Bendegó, o meteorito, ele chegou a ser um núcleo, ou seja, ser o centro de um asteroide, de um planeta menor que não existe mais, porque se o núcleo está exposto, é porque ele se quebrou todo. Então ele era lá que nem um caroço lá, um caroço de uma azeitona. Então, se ele está partido, é porque ele se quebrou. E ele já foi soltando pedaços dele por aí, pelos cosmos aí, formando não sei o que, crateras em alguns outros asteroides. E aqui na Terra ele chegou e ficou ali, né? Até que ele foi observado e alguém notou, olha, isso é diferente. Então ali tudo começou, né? Depois, a história que a gente conhece é de quando alguém notou que ele era diferente. E aí ele foi um dos primeiros a ser reconhecido, foi estudado bastante, e ele ajudou a contar a história da nossa Terra, do nosso sistema solar. A história que a ciência aceita hoje, né? Que amanhã pode ser a ciência, eu falo que é diferente da religião, porque a religião está escrito lá na Bíblia e continua. E o cientista não. O que eu falo hoje é o que está provado pela ciência hoje. Amanhã vem alguém e fala outra coisa, consegue provar que aquela outra ideia é a certa, todos vamos acreditar naquela outra versão, né? Agora, eu queria falar uma coisa mais, que foi você falando, que foi me chamando a atenção, é que tem um outro meteorito, mais ou menos do tamanho do Bendegó, talvez até maior, que é o Oregon, o Willamette, é porque ele foi achado no Oregon. E ele era sagrado indígena dos povos lá. Então, agora, essa questão volta para a gente, não sei o quê, os indígenas querendo o meteorito de volta, ele está no American Museum. Ele tem uns buraquinhos lá, então os povos antigamente, eles iam lá, botavam a ponta da flecha dentro do buraco lá, tinha um ritual das pontas das flechas deles serem tipo que abençoadas se fossem colocadas no meteorito. Então, o American Museum, ele, uma noite por ano, ele é fechado todo só para o ritual indígena. Eu queria falar uma última coisa antes da gente fechar, que ficou aqui comigo e não quero ir embora levando isso comigo, quero deixar com vocês também. Que é o seguinte, assim, tem várias narrações indígenas, né, que são isso. Ou a origem ela é da terra, então são povos da terra, ou a origem é de fora, né? Então, como se viesse de fora e cai aqui. E, e também existe essa narração do próprio Davi Copenaua sobre a queda do céu, né? Que esses vários céus que vêm caindo e né, na narrativa Yanomami. E aí, nesse sentido, quando você fala, né, Maria, sobre tocar um pedacinho do céu, isso é muito mágico nesse sentido, de sim, é muito incrível se aproximar de um outro mundo, mas sim, talvez seja um pedacinho de um céu que está para cair, assim, né? Então fico muito com essa imagem desse céu caindo. Mas mais que isso, que eu queria dizer para fechar era sobre responder uma coisa para você que realmente, para mim, eu acho muito incrível quando você diz isso de poder tocar um pedacinho do céu, mas na mesma medida, para mim, eu sinto isso, que tocar um pedacinho da terra é tão mágico quanto tocar um pedacinho do céu, né? Então fica o convite a esse, a gente entender que a terra, ela é tão mágica quanto esse pedacinho do céu que vem de outro lugar, né? Então, enfim, uma coisa que fica para mim do cuidado que a gente tem que se atualizar e ter com a nossa terra, a nossa terra. Pois é, e como astrônoma, não, só, a gente a Terra é um pedacinho do céu também. Não, porque a Terra está no céu. Olha só, para gente, o astrônomo, o céu é tudo, né? Porque não a gente aqui na Terra, ó, a gente tem ideia de que o universo está fora da Terra. Mas só que a Terra é um dos elementos do universo.